Olá, gente. Meu nome é Charles, sou professor aqui de manutenção e redes. Hoje nós vamos falar um pouquinho qual é a função de um auxiliar na área de TI. Como que funciona, com que eles trabalham, pretensão salarial e como que funciona o dia a dia de um funcionário. Bom, o profissional de TI, ele é responsável por algumas informações. Por exemplo, gerenciar dados, gerenciar informações que são dadas às pessoas, gerenciar o que é utilizado no caso dos computadores. Dentro de uma empresa, ele é o responsável por organizar o que tem nos computadores, o que cada operador pode utilizar, o que cada pessoa pode acessar. Cada hardware, cada software, isso faz com que cada um possa trabalhar de uma forma melhor. O assistente, ele tem já uma função diferenciada, que é o quê? Trabalhar com o suporte para essa pessoa de TI. Ele vai dar suporte aos usuários, por exemplo, criar uma conta, pode, por exemplo, dar um auxílio de fazer uma manutenção numa placa, ele pode fazer várias informações ou várias coisas que ele pode trocar, pode utilizar para que ele possa assim desenvolver um bom trabalho. Algumas áreas de atuações mais requisitadas de um profissional na área de TI é a área de programação, segurança, suporte técnico, desenvolvimento de e-commerce, administração de banco de dados ou qualidade de software. Uma das coisas que você pode verificar é que o auxiliar de TI ele tem um salário um pouco vantajoso. Por exemplo, ele começa ganhando R$ 1.226, uma base, e pode chegar até R$ 1.818. Para quem está começando agora numa área de TI, é muito bom. Hoje no Brasil, o salário médio de um auxiliar de TI chega a ser de R$ 1.500, que não é nada ruim. Hoje, quando você está estudando na área de TI, você precisa de algumas informações, por exemplo, conhecimentos básicos. Alguns desses conhecimentos básicos que a pessoa tem que ter do TI é o quê? Ser uma pessoa comprometida, ele tem que saber mexer com computadores, com impressoras e tudo mais. Ele tem que ter pelo menos alguma graduação ou pelo menos ter um curso profissionalizante na área de TI. Ele precisa ter o conhecimento de como interagir com placas. Por exemplo, se eu pegar uma placa de rede, como que eu consigo trabalhar de uma forma mais assertiva com essa placa? Será que essa placa de rede funciona do jeito que eu quero? Hoje, trabalhar com a área de TI não é uma área fácil. Por exemplo, se você quer ser um programador, você precisa conhecer de algumas linguagens, como HTML, Java, JavaScript, Python. São programações ou linguagens que você precisa usar muito na área de TI. Hoje, se você trabalha como um auxiliar de TI ou tende ou quer trabalhar como auxiliar de TI, você precisa ter conhecimento, por exemplo, de redes. Se der um problema na rede de onde você trabalha, o que você vai fazer? Imaginem vocês, por exemplo, como que eu consigo fazer com que aquele computador que está sem internet tenha internet. Por exemplo, como que eu faço que aquele computador que não está subindo vídeo tenha vídeo. Isso existem várias formas de se fazer. Hoje o auxiliar na área de TI, ele trabalha com N informações. Ele sabe, por exemplo, como que ele vai atuar dentro de uma empresa, ele precisa ter esse conhecimento. Mesmo que ele trabalhe de uma forma informal, de uma forma simples, ele precisa estar se adequando às situações do sistema. Tem empresas que trabalham com um tipo de computador diferenciado, chamados servidores. Esses servidores, eles são computadores de alto custo, robusto, e precisa ter uma pessoa que conheça para mexer num sistema desse. Não é qualquer pessoa que mexe com um sistema de servidor. O próprio Windows. O Windows, ele tem, muitas vezes, alguns assistentes. Por exemplo, ele tem uma assistente própria, chamada Cortana. A Cortana é uma assistente que dá auxílio para o Windows. Assim como um TI, ele vai dar auxílio para a empresa. Hoje, o auxiliar de TI, ele vai dar todo o suporte que a empresa precisa para trabalhar. Uma das coisas mais comuns da gente ver, hoje em dia, é quando você está no seu trabalho e o computador queima.
A pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai entrar em desespero? Não, ela entra em contato com o TI. Se for algo simples como apenas uma troca de máquinas, o auxiliar de TI vai lá, faz a troca das máquinas, coloca a máquina para funcionar e o trabalho continua normalmente. Hoje está muito mais fácil do que foi antigamente. Antigamente o auxiliar de TI, ele precisava saber todas as informações, como por exemplo, como fazer um cabo de rede, o que crimpar ou como utilizar. Hoje é muito mais simples de você trabalhar com essa área, trabalhar com essas informações. Existe uma vasta área para você trabalhar na área de TI. Hoje o TI, quando você trabalha com essa área, é uma área que é muito requisitada no mercado. Hoje nenhuma empresa funciona de modo sem uma área tecnológica. Toda empresa tem uma área tecnológica, seja de computadores, seja para você fazer trocas, qualquer coisa. Por exemplo, um site de e-commerce. Um site e-commerce é um site de venda de produtos. Por isso que eu preciso ter alguém que gerencie isso para mim. Muitas vezes a gente acha que criar um site de e-commerce é simples, mas na verdade você tem todo um trabalho por trás dele, que é montagem de sites, que é uma linguagem bem complexa para se trabalhar. Ou, por exemplo, hoje eu trabalho como área de vendas, o que eu preciso? Eu preciso de um sistema que gerencie todas as vendas do meu trabalho. Como que eu vou fazer isso? Existem alguns meios. Eu posso trabalhar usando o Word, posso trabalhar usando Excel, ou então eu posso ver com a pessoa do TI para desenvolver um sistema para criar o meu gerenciamento de trabalho de vendas. Existem N áreas que eu posso trabalhar com isso. Hoje, um auxiliar de TI, ele precisa ter conhecimento de todas essas informações. Por exemplo, quanto tempo será que eu levo para passar uma informação de um computador para o outro? Ou, melhor ainda, como que eu faço essa transferência de dados? Hoje as empresas trabalham com grandes servidores. Esses servidores são sistemas que guardam enormes e grandes quantidades de informações. Para isso é necessário que você tenha uma pessoa especializada nessa área que passe as informações para você de como que eu vou acessar essa informação. Eu preciso ter uma pessoa que seja responsável por isso. A média salarial de um auxiliar é um pouco baixa, porém, se você for ver, você tem um plano de carreira dentro disso, onde você pode crescer, se desenvolver, se tornar aí de um auxiliar, um TI, provavelmente futuramente poder se tornar um gestor de TI e assim galgando dentro da empresa, de acordo com a sua necessidade, de acordo com os seus interesses, com o que você quer. Isso é muito importante para que as pessoas consigam entender que a área de TI é uma área que cresce muito. Hoje, quando você fala que você trabalha na área de TI, muitas pessoas pensam, a pessoa vai ficar lá no computador atrás da cadeira o dia inteiro. Mas não, uma pessoa que trabalha na área de TI, ele trabalha muito. Ele trabalha por trás de tudo que as pessoas não veem. Como, por exemplo, o que acontece com as máquinas, trocas de máquinas. Muitas vezes eles viram à noite trabalhando com isso. É um trabalho bem exigente, porém é um trabalho muito vantajoso. Pessoal, espero que todos tenham gostado da nossa aula, que todos tenham compreendido e que vocês tenham uma boa semana e bons estudos. Pessoal, espero que tenham gostado das aulas. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários aqui embaixo. Não esqueçam de fazer as atividades. Bons estudos, até a próxima aula.